Graça e paz, amados do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. Ei, não sai daí não. Deus tem uma palavra para você. Amados, o título da nossa lição de hoje é: o povo deve afastar-se do mal. O texto bíblico está em Esdras, capítulo de número 2, 59 ao 62. Está em Esdras, capítulo 4, versículo 2 e versículo 3. E está em Esdras, capítulo 6, do versículo 2 ao versículo de número 4. Esdras 2, 59 diz: também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Rasa, Querube, Adã, Imer, porém não puderam mostrar a casa dos seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Negoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Góis, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, hoje Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Dá uma passadinha aí de página. Esdras capítulo 4, versículo 2 diz: chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesuas e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós, somente nós, edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Dá uma passadinha aí, Esdras capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 4, que diz: e em Equimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grande pedra e uma carreira de madeira nova. E a despesa se fará da casa do rei, palavra do Senhor. Queridos, os filhos de Judá tiveram que tomar sérias decisões para não serem absorvidos pelas culturas dos povos que ocupavam suas redondezas. Levemos em consideração também o meio usado pelos líderes judaicos para se comprovar a filiação dos repatriados. Se tal medida, irmãos, não fosse tomada, até mesmo a genealogia estaria comprometida. E aqui nesse início de conversa é importante entender qual era a significação teológica da restauração da comunidade judaica. Primeiro, legitimar aqueles que voltaram identificando-se com os ancestrais tribais. E segundo, era demonstrar por essa ligação que o exílio, embora traumático e terrivelmente destruidor, não cortara a linhagem da promessa que se originou em Abraão e continuaria para sempre. Meu irmão, ei, como povo de Deus, devemos manter a nossa identidade como servos de Deus e preservar o nosso nome no livro da vida, nos afastando de qualquer mundanismo que possa comprometer a nossa comunhão com Deus. Fazendo assim, não seremos envergonhados no grande dia do Senhor. Aleluia!
nós temos 3 objetivos. Primeiro é destacar que Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Segundo objetivo nosso é entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E terceiro e último objetivo é ressaltar, meu irmão, que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Na lição de hoje iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados, pelo vasto território daquele reino. E agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. O primeiro ponto da nossa lição hoje fala que somente os judeus, irmãos, retornaram a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que comprovasse se realmente era de Israel. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas. Meu irmão, até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundo. Nós lemos isso aí. Esdras capítulo 2, do 59 em diante. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante ali o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Ei, meu irmão, a coisa é séria. Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. A história de Israel, ela registra uma amarga experiência nesse sentido. Você vai lembrar disso. Quando os israelitas foram tirados, pelo braço forte do Senhor do Egito e se preparavam para ir para Canaã, diz a palavra que um grande povo de mistura, não israelitas, queriam acompanhá-los. E foi exatamente essa gente que durante o trajeto pelo deserto foi fonte inspiradora de murmuração, meu irmão. Números 11, versículo 4 diz que o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Ou seja, o povo de Israel, irmãos, só murmuraram porque os infiltrados estavam ali. Olha o perigo da mistura. E eu quero te dizer algo com relação à murmuração, amado. A Bíblia diz que para cada dia de murmuração é um ano de luta e de dificuldade. O texto diz, segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias. Cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Meu Deus do céu, meu irmão, não murmura não, no nome de Jesus. A Bíblia diz, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, Mateus capítulo 7. Ei, não é lucro, e sim grave prejuízo quando alguém, irmãos, facilita a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus mesmo disse em João capítulo 3, versículo 7, necessário vos é nascer de novo. O segundo ponto da lição diz que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos, irmãos? Nós já falamos aí nos vídeos passados. Samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã,
Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, Serfafim, e habitaram cidades de Samaria em algum lugar dos sacerdotes. Tomaram Samaria em herança, habitaram nas suas cidades, como diz segundo o livro dos Reis, capítulo 17 e 24. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote israelita para ensinar o povo da terra a temer a Deus. Escute isso. Assim, os samaritanos, diz a palavra, temiam ao Senhor, mas serviam aos seus deuses. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, 33. Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Isso representa muito bem, irmãos, uma vida na carne, na qual a idolatria é uma expressão. Gálatas 5:20 diz: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Outra coisa, os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Esdras capítulo 4. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias capítulo 6. Esta, meu irmão, é uma atitude bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Paulo fala isso ao Timóteo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, ele diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com a sã palavra do Senhor Jesus e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Tito 3:10 diz: ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. 2 de João, versículo de número 10 e 11, diz assim: segundo de João 10 e 11, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Igualmente, irmãos, devemos nós nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como diz 2 de Pedro 3,17, 1 Timóteo, capítulo 6 e 2 Tessalonicenses 3. Também devemos nos afastar daqueles que causam divisão, Romanos 16, 2 de Pedro, capítulo 2. Então, os samaritanos, irmãos, o que eles fizeram? Eles tentaram ali se oferecer para cooperar com os judeus. Outra coisa que eles fizeram foi procurar aparentar-se com os judeus. Casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns, como diz Esdras capítulo 9, caíram nessa armadilha. Outra coisa que os samaritanos fizeram foi tornar-se inimigo dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus, porque antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. E os samaritanos, irmãos, perderam a posição privilegiada, encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim, não vai mudar. Os fariseus tinham inveja de Jesus.
Os sacerdotes tinham inveja da igreja. Dá uma lidinha em Atos capítulo 5, versículo 17. Outra coisa, os samaritanos, irmãos, imaginaram que se conseguisse se associar aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Por isso, irmãos, é que Deus exige santidade do seu povo. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Ei, eu vou falar para você aqui o significado de santidade, meu irmão. Ser santo significa ser puro, separado do mal, né? Separado do mal. Deus é santo, amado. Nada de ruim existe nele, tudo nele é perfeito. Em tudo que faz, Deus é justo e fiel. Para nós, aqui na terra, santidade significa dedicação total a Deus, nos separando do pecado. Ser santo significa uma vida dedicada às coisas de Deus, amando a verdade, a justiça, fazendo o bem. Santidade é viver de maneira agradável a Deus. Mas tem aquela pergunta que sempre vem à nossa mente quando o assunto é santidade: será possível realmente, viver uma vida santa nesse mundo? Porque o pecado faz parte da nossa natureza humana, estamos longe da perfeição. Isso é uma verdade. No entanto, existe sim uma forma de nos tornarmos santos, amados, através de Jesus. Ele morreu, ressuscitou para nos salvar e purificar de nossos pecados. Quando cremos em Jesus e dedicamos a nossa vida a Ele, Jesus nos torna puros e santos. Santidade é ser salvo por Cristo. Agora, não podemos esquecer que é um processo, amados? Quem é salvo por Jesus é santo, porque a sua vida agora, ela é dedicada a Deus. Mas o processo não está completo. Ainda temos uma natureza humana pecadora. Precisamos aprender a lutar contra o pecado. Isso se chama santificação. A Bíblia nos ensina que o primeiro passo é ter um coração voltado para Deus. Quem ama a Deus quer agradá-lo. Quem ama a Deus obedece a Deus. Quanto mais nos dedicamos a Deus, meu irmão, menos felizes ficamos, com o pecado. Menos. Segundo passo é ler a Bíblia. Ela nos ensina o que é bom, o que é agradável para Deus. A Bíblia nos mostra como viver de maneira santa. Através da Bíblia, podemos aprender a identificar o pecado e a resistir à tentação. O terceiro passo é aplicar o ensino, meu irmão. Podemos saber tudo sobre a vontade de Deus para nossas vidas, mas se não pusermos em prática, tudo isso é inútil. Com a ajuda de Jesus, precisamos mudar a forma como vivemos. Agora, o que santidade não é? Santidade não é ser superior às outras pessoas. Ninguém é melhor do que os outros porque ora mais, porque lê mais a Bíblia. Somos santos por causa da graça de Deus, não porque, irmãos, fizemos por merecer. Devemos nos esforçar para viver de maneira santa, mas isso não nos dá o direito de desprezar os outros. Santidade também não é se isolar do mundo, irmãos. Deus não nos tirou do mundo e precisamos aprender a conviver com a sociedade à nossa volta. Mas é a forma, como interagimos com o mundo que vai marcar a diferença. Somos chamados para ser luz em um mundo de trevas. E mais, santidade não é ser sem graça.
Há muito espaço para alegria, irmãos, e diversão na vida com Jesus. Novamente, é a forma como nos alegramos que é importante. A vida de santidade tem alegrias especiais quando não podem ser conhecidas por quem está no pecado. Quem está no pecado não conhece essa vida de alegria com Cristo. Por isso que Abacuque diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as malhadas sejam arrebatadas, as vacas fujam dos currais, ainda assim eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Por fim, santidade não é nunca mais pecar. Enquanto ainda estamos deste lado da eternidade, vamos cometer muitos erros, meu irmão. Mas viver de maneira santa significa reconhecer o pecado, pedir perdão, deixar para lá e procurar viver de maneira melhor. Santidade implica humildade e dependência de Deus. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com Ele, vivendo separado do mal. Você quer um exemplo bacana, né, de que realmente nós devemos nos separar do mal? É que, retornando do cativeiro, Israel, ele se separou do mal, diz a palavra do Senhor. Eles começaram a andar segundo a palavra, começaram de novo a ouvir a voz de Deus. E por isso, a bênção de Deus os acompanhou. E eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias capítulo 6. Outro exemplo é Josué, se preparando para passar o Jordão. Ele disse ao povo: ei, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A Bíblia diz que o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Irmãos, antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? Lembra disso? E a resposta, que recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué capítulo 5. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Vocês lembram desse episódio? Esse é um outro exemplo. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu. O Senhor disse: santificai-vos para amanhã. Josué capítulo 7. Deus diz para Josué: anátema há no meio de vós, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tire o anátema do meio de vós. Josué 7. O pecado, ele é então o quê? Descoberto, foi desraigado. Então disse a Josué o Senhor: levanta-te, sobe a Ai, olha que tenho te dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Josué capítulo 8. Meu irmão, Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. E o quarto ponto da nossa lição diz que devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus, eles mantiveram-se separados dos samaritanos. Irmãos, imagina, se os judeus tivessem aberto a porta para uma união com os samaritanos, estes provavelmente iriam se aproximar dos judeus, iam se mostrar afáveis, pacíficos no início, mas com certeza teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e automaticamente afastando a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Meu irmão, vale a pena manter-se separado do mundo. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Você lembra do salmista Asaf? Escrevendo o Salmo de número 73,
Na verdade, ele disse que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha o que ele disse, né? Ele vendo ali a prosperidade do ímpio, aquilo perturbou o seu coração. Ele ficou, na verdade, profundamente perturbado. Mas Deus os ajudou a encontrar a resposta. Disse o Senhor, diz a palavra do Senhor, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Versículo 17. O salmista, ele ficou tranquilo. Todavia, diz a palavra, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guia-me com os teus conselhos e depois me recebes com glória. Asaf entendeu que valia a pena, meu irmão, servir ao Senhor. Malaquias, outro exemplo, respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor. Malaquias 3, diz a palavra, há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Malaquias 3, 16, 17. Ei, meu irmão, vale a pena servir ao Senhor. Devemos viver conforme a vontade do Senhor, que diz a palavra, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 de Pedro capítulo 4, irmãos. E qual seria então a vontade de Deus para conosco? Me fez lembrar que eu, ouvindo uma mensagem um tempo desse aí, o pregador disse que não sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Eu falei, caramba! Com relação à vontade de Deus, a Bíblia é muito clara, irmãos. A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus. Conforme diz a palavra, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. 2 Coríntios capítulo 6, 17. E diz mais, aperfeiçoando a vossa santificação no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Devemos sempre muito desejar ser-lhes agradável, como diz Paulo, 2 Coríntios 5, 9. Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, Colossenses capítulo 1. Guardando os seus mandamentos, fazendo o que é agradável à sua vista. Não é isso que diz 1 de João 3, 22? E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Meu amado, a bênção acompanha os que vivem conforme a verdade de Deus. Escute isso. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Deus garante o crescimento espiritual para aqueles que se dedicam a uma vida de adoração, uma vida de consagração. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar na vida daqueles que estão se santificando, meu irmão. O Espírito Santo prepara aqueles que se santificam para que Deus possa usá-lo em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o grande dia do arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver na vontade de Deus. Hebreus diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, diz que nenhuma raiz de amargura, meu irmão, brotando vos perturbe, por ela muitos se contamine. Vale a pena, meu irmão, viver na vontade de Deus. E eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo, em alto e bom tom, o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Que o Senhor te abençoe.